podemos estar mais uma vez cultuando, conversando, aprendendo, refletindo sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus, tá bom? E aí, nesses dias, nós estamos trabalhando a cristianização do Salmo, vendo em cada Salmo o que há de coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus. Não só no Salmo, mas em qualquer texto da Bíblia, presta atenção nisso. Em qualquer texto, em qualquer lugar da Bíblia, que seja coerente com o ensino de Jesus, coerente com o exemplo de Jesus, isso é entendido como sendo palavra de Deus, como sendo coerente com a revelação de Deus. Tá bom? Então, isto é palavra de Deus. Agora, não só no Salmo, mas em qualquer parte da Bíblia que houver incoerência com o ensino de Jesus, incoerência com a vida, o exemplo de Jesus, então isto deve ser visto logo, claramente, como algo que não é da revelação de Deus. Deus é o mesmo, a revelação de Deus é a mesma, desde a época de Adão até a época do último ser humano sobre a face da terra. Deus se revela da mesma forma, tá? E Jesus é essa grande manifestação. Jesus é o exemplo. Jesus é a melhor maneira que a gente tem para compreender essa revelação de tantos séculos, de tantos milênios, de tanto tempo sobre a face da terra, da parte de Deus. Então, aquilo que é coerente com Jesus é de Deus. Aquilo que é coerente com Jesus é da revelação. Aquilo que não for coerente não é da revelação. E isso serve tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para qualquer outra religião sobre a face da terra. Tá bom? Coerente com Jesus. Foi coerente, nesse caso aí, é de Deus. Tá bom? Então vamos ver aqui, a gente começa, hoje, e a gente começa também o Salmo 11. O Salmo 11, já encerramos o 10, agora o 11. Vamos ver o que é que o 11 tem e que a gente pode aproveitar ao máximo como sendo da revelação de Deus. O título do Salmo é O Senhor é Forte Refúgio. Verdade, o título já começou bem. Claro que esse título não é o original, tá? Esse título ele é atribuído por alguém que traduz. Então você vai ver que em cada tradução você vai ter um título diferente, mas todos com essa mesma conotação, porque a ideia do título é de um resumo, em poucas palavras, a respeito de todo o Salmo. Aí o salmista aqui diz assim, olha, Salmo de Davi. A gente já conversou sobre isso. Quando fala que o Salmo é de Davi, ele quer dizer, foi escrito por Davi, ou foi escrito para atender Davi, ou foi escrito como se fosse Davi, ou foi escrito em nome de Davi. Qualquer coisa dessa, tá bom? Não quer dizer necessariamente, não quer dizer que foi Davi que escreveu. Então vamos analisar o Salmo. No versículo 1 até o versículo 7, a gente tem o seguinte: No Senhor eu confio. Como, pois, tu dizeis à minha alma, fugi para vossa montanha como um pássaro? Porque eis que os maus estão armando arco, eles estão pondo suas flechas na corda para atirarem às escuras com elas aos corretos de coração. Aí ele está se incluindo, Eu sou correto de coração e as pessoas querem me perseguir por causa disso. Se os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O Senhor está em seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos observam com atenção, suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas sua alma odeia ao perverso e ao que ama a violência. Sobre os perversos choverá laços, fogo e enxofre.
e o pagamento para o seu cálice será vento tempestuoso, porque o Senhor é justo e ama as justiças. Seu rosto presta atenção ao que é correto. Então esse é o Salmo, né? O Salmo 11. Vamos analisar aqui alguns aspectos. Aqui primeiro a gente fala sobre o que tem no Salmo que é coerente com Jesus, coerente com o ensino de Jesus Cristo. Então aqui nós temos assim, ele diz, no Senhor eu confio. No Senhor eu confio. Tudo a ver com Jesus. Embora a Bíblia afirme, e Jesus também a Nicodemos, que essa fé nossa em relação a Deus, pelo menos é a fé que interessa, né? Essa fé nossa em relação a Deus é dom de Deus, é dádiva de Deus, é operação do Espírito, é mérito da graça. Então, a fé que eu tenho, que você tem, que nós temos em Deus, a fé que interessa, essa fé é doação de Deus. Entendeu? É mérito dele. Não é algo que nós conseguimos desenvolver, não. É obra dele na vida da gente, na vida de todas as pessoas que quiserem e permitirem que ele as faça, né, passar pelo novo nascimento. Tá bom? Segunda coerência, né, com Jesus, segunda palavra do salmista que tem tudo a ver com Jesus. Não tenho que fugir dos problemas. Vai para o monte, não é isso. Não, por que eu vou fazer isso se eu confio no Senhor? O salmista falando. Eu não tenho que fugir dos problemas. Tudo a ver com Jesus, pois ele mesmo disse que ele venceu as aflições do mundo e sabe como nos guiar nisto. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, aguentem, fiquem firmes. Eu sei como cuidar de vocês, eu sei como orientar vocês. E a terceira coerência com Jesus, dentro desse Salmo 11, é: o Senhor está em seu santo templo nos céus. O salmista aí foi de uma beleza, de uma grandiosidade extraordinária, porque normalmente eles acreditam que o Senhor está em Sião, o Senhor mora no templo, o Senhor mora naquele lugar, o Senhor mora entre nós, não dos outros, não entre os outros, mas entre nós. Essa vaidade tola, imbecil, carnal, que até nós temos. Deus é nosso, Deus não é de outras religiões, né? Deus não é de ninguém, Deus é nosso. Mas o salmista saiu disso. É aí que ele é coerente com Jesus. Jesus disse para aquela samaritana: Deus não mora em lugares, Deus mora em todos. Que lindo, né? Então ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo nos céus. O salmista se coloca além daquela ideia de que Deus mora no meio de Israel, no templo, e não entre os outros povos. Ele mora no nosso, entre nós. Não com vocês, mas entre nós. Muito bem. Agora, isso aí são 3 aspectos que casam com o ensino de Jesus. Agora tem aqui, entre as incoerências com Jesus, aqui tem 7 itens que eu vou chamar a atenção. O primeiro item diz assim: os maus estão armando o arco contra os corretos de coração. Os maus estão se armando contra mim. O salmista, diferente de Jesus, para se firmar como digno diante de Deus, parte para desmerecer o outro. Senhor, eles são maus, eu sou bom.
Senhor, eles são perversos, malditos, eu sou justo. Esse é o espírito do salmista. E isso não é coerente com Jesus. A Bíblia chega a dizer: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu sou tão digno ou indigno quanto qualquer outra pessoa. Segundo, ele diz: se os fundamentos forem destruídos, o que os justos podem fazer? É um jeitinho, um argumento para pressionar Deus, tá? O salmista está provocando Deus a agir contra seus inimigos, para que eles não vençam e sejam exemplo de que os considerados inimigos sempre serão vencidos, né, por aqueles que são bons, que são salvos. Senhor, destrói eles, para que todo mundo veja que só nós é que saímos ganhando. Eles perdem sempre. Que espírito, né? Esse é o espírito do salmista. E esse espírito não tem nada a ver com Jesus. Está longe de Jesus. O Deus de Jesus, o salmista não conhece. Terceiro, Deus no céu observa e julga as pessoas no mundo. Deus, lá no céu, ele observa e julga as pessoas no mundo. É a ideia de que ele está buscando a quem punir. É a ideia de que Deus ama punir, ama condenar. Claro, os outros, não os seus. Em quem se vingar, né? Então é um Deus que fica ali do céu só olhando a quem vai punir, com quem vai se vingar, o que justificaria o salmista a advogar a inocência dele e do povo. Senhor, nós somos bons, eles não. Nós somos justos, eles não. Então é eles que tu tens que punir. São eles que devem sofrer a tua vingança. É o espírito do salmista. Quarto, o Senhor prova o justo. Essa é uma ideia até muito contemporânea, né, no cristianismo. O Senhor prova o justo. Para ele nos conhecer, para Deus conhecer qualquer pessoa, não precisa. Deus não consegue. Não, cadê? Não precisa nos provar em nada. Sua onisciência é suficiente e seu amor não gostaria que fôssemos provados em momentos tristes. Esse é Deus. Entende? Então ele não precisa, Deus não precisa sair condenando, né? Jogando provas, fazendo as pessoas passarem por dificuldades, sofrimentos, para experimentar, para saber se eles são realmente dele, fiéis, né? Dignos. Primeiro que ele já sabe que ninguém é. Ninguém, né? E segundo que ele não precisa dessas coisas, porque ele conhece bem e muito melhor do que cada um de nós mesmos nos conhecemos. Tá bom? Mas a ideia do salmista é essa. Deus odeia o perverso. É a palavra do salmista aqui nesse ponto 5. Deus odeia. Olha, não conhece Jesus, não conhece o Deus de Jesus. O Deus de Moisés, sim, o Deus de Moisés, o Deus que Moisés entendeu na revelação, sim, ele conhece. Olha aí, isso aí é próprio disso. Mas o Deus de Jesus, não. Nada a ver com Jesus.
Deus não consegue odiar nada, pois ele é puro amor, o próprio amor. Quando ele não quer que sejamos violentos contra os outros, é porque quer o melhor para nós e para os outros. Quando não somos violentos com os outros, nós ganhamos e os outros ganham. E é isso que Deus quer, porque ele ama nós e os outros. Esse é o quinto, né? Deus odeia o perverso, é o que diz o salmista. No ponto 6 diz assim: sobre o perverso choverá tempestades. Quem são os perversos? Os outros. Ele não, o salmista não, os outros, os inimigos. Isso pode acontecer, não porque Deus está fazendo isto acontecer, ou seja, a chuva de tempestade sobre as pessoas, né? Não porque Deus está fazendo isso acontecer, mas porque tudo que se planta, se colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Não é Deus que manda, mas nós que plantamos. E mesmo os salvos que plantam maldades, colhem maldades. Entendeu? Então, essa é a lembrança que nós temos aqui e que coloca, não é, esse pensamento do salmista de maneira contrária ao ensino de Jesus. Sétimo ponto que deixa o texto com também incoerências em relação a Jesus, né? O Salmo 11. Porque o Senhor é justo e age com justiça. É uma verdade. Mas o espírito do salmista nisso aí sim é que é o problema, né? Veja só, isso é verdade. Tem a ver com Jesus, mas a intenção do salmista é dizer que ele vai agir duramente contra os inimigos do salmista e do povo de Deus. Entende? Então Deus, aqui ó, porque o Senhor é justo e age com justiça para destruir o outro, para prejudicar, para se vingar, para punir o outro, porque nós estamos sendo feridos pelo outro. É um Deus que usa seu poder aos interesses do salmista, é o pensamento dele. E isso é contrário ao ensino de Jesus. E como a gente lembra sempre, são textos como este que a gente usa para adorar a Deus. Porque faz bem para o nosso ego, faz bem para esse espírito violento que a gente tem de querer o mal do outro. Só que não tem a ver com Jesus. Está muito longe do ensino e do exemplo de Jesus. Pobre salmista. Pensava que estava perto de Deus de verdade e estava tão longe. Um coração cheio de raiva, cheio de ódio e querendo usar Deus nestas raivas e nestes ódios. Pobre salmista. Muito bem. Aí agora a gente vai para os nossos motivos de oração hoje, tá? Então a gente vem aqui, hoje é segunda-feira, aí a gente vem aqui para esses motivos, né? E tá aqui. Agradecemos a Deus, né? Por ele abençoar todo mundo sem exceção. Olha que Deus, esse é o Deus de Jesus. Ele abençoa todos, porque ama todos, sem nenhuma exceção. Porque por ele querer o bem de todos. Agradecemos porque tem muita paciência com cada um de nós. Tem mesmo, muita paciência com cada um de nós. Muita. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre.
Agradecemos pelos aniversariantes de hoje, agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos, e agradecemos também pelos anjos na minha lista de oração, que hoje a gente começa a orar por eles, aqueles com iniciais A, B, C, D, E e F. Hoje eu estaria orando especificamente sobre esses nomes, na minha lista de oração. Claro que Deus vai continuar abençoando eles da mesma forma que tem feito e vai abençoar os outros, que eu não vou hoje orar diretamente, mas o Senhor vai saber abençoar a todos, porque Deus não espera a minha oração para abençoar as pessoas, porque Deus ama, então Ele não espera a minha oração. Eu é que vou sair ganhando com o que Ele já iria fazer mesmo com as pessoas. Por que eu vou ganhar? Porque eu vou me sentir... vai haver uma alegria no meu coração, uma paz, vai haver algumas coisas que vão acontecer no meu coração pelo fato de estar orando por essas pessoas, tá? O que mais? Pedimos, por favor, nos faça ser mais bênção para este mundo, Senhor. Pedimos, por favor, tira toda a nossa intolerância, temos demais com as pessoas e contra elas. Pedimos, por favor, nos faça respeitar todos ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa vida não atrapalhe pessoas ao perdão. Pedimos também, faça-nos atuantes contra a fome e a pobreza no Brasil, que a gente brigue no bom sentido, com as pessoas para acabar com a fome nesse país, nossos conterrâneos. E pedimos também, usa-nos como defensores de uma ótima saúde pública. Tá bom? E agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.